Deixa eu ver. Pronto, foi. Vamos. Alguém quer fazer a oração inicial? Então eu faço hoje a oração inicial, aí alguém faz a final. Tá bom? Então, ó. Eu vou. Dá pra ouvir o som do piano de fundo? Dá pra ouvir? Então tá bom. Então vamos lá. Que nesse momento nós possamos nos comunicar com o nosso mentor espiritual, acalmando a nossa mente, dando a passividade para que nossa energia possa fluir, que possamos assim sentir ela deslizando sobre os nossos corpos e que através dessa energia fina, que ela possa se conectar com os nossos mentores e todos os nossos amigos espirituais. E todos aqueles que venham ao estudo, que sejam bem-vindos, que possam conseguir entender o aprendizado, que possamos ter os melhores entendimentos e também as melhores compreensões, para que possamos passar de alguma forma, tanto para quem está participando encarnado, quanto aos desencarnados. E que através desse aprendizado possamos levar adiante a fraternidade, o auxílio e principalmente a nossa evolução espiritual, que esteja arraigado no amor, na caridade ao próximo. Há tantos irmãos que nos reencontram de forma tão sublime e sutil, que possamos auxiliá-los, mas não como no passado, que deixamos passar uma oportunidade, que possamos assim fazer jus aos ensinamentos do Mestre Jesus, que a cada um de nós possamos nos imantar, mente a mente, coração a coração, formando uma egrégora de energia sublime, que possa nos ligar ao alto, a todos os nossos amigos espirituais, que possamos ser protegidos nessa noite, que possamos ter um bom estudo. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite para quem eu não vi ainda. A gente não falou nosso boa noite, né? Boa noite. Boa noite chegou, a todos. Boa noite. A Sol chegou também. Ou a Sol já estava? A Sol já estava, né? Quem que mais que chegou? Bom, a Sol chegou agora. Boa noite, Sol. A Sol deixou uma mensagem bonita, né, pra gente aí durante a semana, né? Assim como também eu esqueci o nome lá da Casa do Jardim, que eu mandei o áudio, né? Eu esqueci o nome dela, depois eu vou lembrar. A que fazia a abertura, Sandra, de terça-feira à noite. Débora. A Débora, isso, a Débora. Que ela iniciou na Umbanda, né, e deixou um áudio pra gente bem legal explicando a questão, né? Então, assim, ó, no capítulo passado foi bem interessante porque a gente viu a ligação, né? Espírito médium, né? Ou então o obsessor ao médium. O que aconteceu na reunião dos bastidores no mundo espiritual. E a gente vai continuar a ver no mundo espiritual, né, o diálogo entre os dois, né, o socorrista, no caso, né, deixa eu ver, o Clementino, e a entidade, deixa eu lembrar o nome dele aqui, depois eu vou lembrar o nome dele, eu até coloquei, mas fugiu.
Libório. Isso, Libório, obrigado, Libório. O Libório, isso. É assim, é surpreendente, né? A questão. E uma aula do que a gente deve, vamos falar assim, mentalizar sempre, e a importância daqueles que estão em volta na reunião mediúnica também. Porque às vezes a gente entra, né, nos trabalhos, aí a gente começa na água, né? A gente vai entregando a água, né? Aí a gente parece que, assim, meu orgulho todo, né? Eu falei, nossa, mas vou entregar a água, sabe assim, né? Aí você começa a ter um entendimento, começa a estudar, tal, e você começa a desenvolver um pouco mais ali, né? Mas a nossa ansiedade, o orgulho, quer que a gente faça cada vez mais coisas, né? Seu importante. Eu tô falando isso sem máscaras, tá bom? Porque eu fui assim, tá? Se a gente Aí tomar você sobe de posto, né? a impressão é que assim, né? Vamos subir de cargo, porque o cargo de médium comunicante é o mais importante, né? A gente pensa. E a gente toma agora aqui um tapa na cara, né? Nesse capítulo, tá? Muito, 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 muito legal, tá bom? Oi, Lu. A Lu chegou aí agora. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Olha só, então a gente começa assim, ó. Desta vez, eu vou começar o inverso. A gente vai começar a ler porque o diálogo entre o Clementino e o Libório é muito interessante. Depois a gente vai para o resumo que eu fiz aqui. Então eu vou partilhar com vocês o nosso PDF para a gente poder acompanhar aqui a leitura, tá? Chegou? Chegou? Legal. Vamos lá então. Já começa assim, ó. Capítulo 7, Socorro Espiritual. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente Silva, que era o médium, né? O médium o médium esclarecedor, não é? O doutrinador? Silvio é o esclarecedor, o Isso, doutrinador, o doutrinador, é ele. Levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade, ou seja, ao espírito obsessor, né? Meu amigo, tenhamos calma e roguemos amparo divino. Aí o Libório, né, responde: estou doente, desesperado. Aí o Silva, né, continua: sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor, ou seja, abundante de amor, né? Aí ele pergunta: é padre? Não, sou seu irmão. Aí ele responde: mentira, nem o conheço. Somos uma só família à frente de Deus. O interlocutor, conturbado, riu-se irônico e acentuou: deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nesses termos. Alguém já presenciou uma conversa dessa? Né? Sim. Muito. Olha só que interessante. É o comum, né? Comum. A aparência do doutrinador sensibilizava-nos. Olha só. Ou seja, mantendo a calma. Entendendo que quem ele recebia estava enfermo. Olha só. Não recebia Libório qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ou seja, ele não refletiu nenhum ato para que não impulsione a raiva ou o ódio, que é muito fácil, né? Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal.
Olha o cuidado, né? O amor, lembra, a gente comentou lá atrás, o amor conduz, né? Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se fizesse a uma família que regressasse demente ao santuário doméstico. Ou seja, sabe que está na loucura, na demência, que está prestes a acordar. Então, toda reação que ele tem de agressividade é passível de entendimento. Oi? Oi, Sol? Você vai gravar? Já estou gravando. Já está gravando. Não, fica tranquila, está gravando. É que assim, agora a forma de gravar é pelo computador e não pelo próprio Meetings, tá? Olha só, e aí ele continua. Talvez, por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço. Tão logo passou a entender-se de algum modo com o dirigente da casa. Observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Olha só, quem que era Eugênia? É a médium, né, que emprestava o corpo para que Libório se comunicasse, né? Não sou um ministro religioso, continuava Raul Silva, né? Imperturbável, mas desejo que me aceite como seu amigo. Que risão! Olha aí, já começa a provocar, né? Que risão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara. Sara que não deixarei. Quem não leu o capítulo vai se impressionar. Sara é a mulher que ele obsidiava, né? Fixou a expressão de que se detinha na lembrança da pessoa a quem se referia e acrescentou com recalcada indignação. Ignoro por que me entranhavam agora os passos. Entravam agora os passos. É inútil, aliás. Não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Ó a provocação. Começa a cutucar cada vez mais. E aí quem não tem sangue de barata, né? Afinal, que fazem aqui esses cavaleiros silenciosos e estas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Aí o Raul Silva continua, né? Estamos em prece por sua paz, falou Silva, com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade. Que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Olha lá, já, uma coisa tem ali, né? Já começa vamos falar, despertou um pouquinho de, né? Pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto. Nós somos quem deve atenção e assistência. Estamos aqui numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que, num hospital, a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que batem a porta, porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Olha lá, entendendo de novo a enfermidade dele. Tá? Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no agora em cheio no tórax, como a lhe buscarem o coração. Alguém já sentiu isso, uma mesa de desobsessão? Uma energia saindo na hora da comunicação com o assistido desencarnado? Sim. Forte, né? Muito forte. Quando a gente atende alguém, eu imagino um filho, uma pessoa assim muito querida, né? Que realmente é um parente da gente. Todos somos irmãos, né? Perante Deus. E realmente você, lógico que tem todos os mentores te auxiliando ali na hora. Sim. Você acolhe aquele irmão e sente aquela energia boa, sabe? É verdade.
E quando vai, dá uma emoção. Quando a gente ajuda, assim, consegue... não é a gente que ajuda, né? Há toda uma estrutura ali, a gente só vamos falar assim... Eu antigamente falava que eu era o bisturi. Hoje eu já acho só o cabo, porque o bisturi mesmo é a ponta que abre, tem mais alguém para ser o bisturi. A gente é só o cabo da ajuda. Então assim, ó, aí ele continua. Libério tentou falar, contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto. Comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta, ou seja, quanto tempo será que ele não era acolhido por alguém? Quanto tempo ele se arrastava? A gente vai entender isso quase que no final do capítulo, tá? Sob sábio comando de Clementino, olha que interessante, porque isso que é muito bom a gente ter o estudo, né? Mesmo os médiuns doutrinadores, eles estão sob a influência máxima, né, do espírito que está conduzindo a sessão. E muitas das palavras que chegam não são nossas. São influências dele. As palavras são escolhidas, vamos falar assim, certeiramente para amolecer o coração de quem chega. Tá? Libério, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou. Vamos orar. Deve ser maravilhoso ver essa parte aqui, ó. Quem é clarividente nas energias, né? Findo um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós, por todos nós, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna ao aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-los de braços abertos. Sela-nos os lábios, para que não lhes perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Olha que forte, que inspirador. Inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhes devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor que nos reserva, invariavelmente, o melhor, cada dia aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-nos para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo teu nome em vão. Imagina, há décadas, muitas décadas você não é acolhido e de repente encontra palavras dessa, te abraçando como um irmão, te abraçando como filho de uma família fraterna. O visitante chorava.
Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que convencia, mas sim o sentimento irradiante com quem eram estruturadas. É por isso que a gente fala aqui, né? Mesmo no começo, no final dos trabalhos, não só aqui, né? Eu vejo que em todas as casas que eu passei, que eu visitei ou que eu tive contato, né? Todas falavam, as pessoas têm um medo, né, de orar, né? Porque vê algumas pessoas tão inspiradas e de repente elas declamam as palavras, muitas vezes do orientador, são palavras bonitas, sábias, né? E que uma prece do coração, onde você aumenta a energia do amor, faz essa ligação com o seu mentor espiritual também. Que a gente não deve ter medo, porque a oração que vem do coração, ela pode ter 3 palavras, muito mais forte do que uma oração com bonitas palavras, né? Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolados de intensa luz. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gases tenuíssima, ou seja, uma gás bem fininha, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado, aproximadamente. E aqui a gente para a nossa, porque já deu a conversa, ele vai começar a mostrar o que aconteceu com o Raul. Só vou fechar um pouquinho a janela, começou a chover aqui, e aí o som começou a aumentar. Pronto. Então, ele continua assim, né? Agora vem a parte dos resuminhos lá para a gente poder adentrar ao que aconteceu. Olha que interessante. Clementino liga a chave e o tecido foi tomado de vibrante massa esbranquiçada e fluídica. Então, parece que, ao ligar o dispositivo, de onde vem essa massa? Aí é que tá. De onde vem essa massa toda de fluidos? A gente sabe que as energias ao nosso redor, elas estão. Independentemente se são boas ou são ruins. São energias, né? E olha a importância do ambiente, como a gente tem tratado há 3 semanas para cá. A importância dos médiuns que estão na reunião, da sintonia, do pensamento, da vibração e da intenção. Então, ao ligar o dispositivo, parece que toda aquela energia começou a se concentrar naquele aparato. E começou a se mover e dando uma dinâmica, ou seja, uma movimentação para o aparelho, né? Se acercou do médium que replicou a entidade. Raul Silva encostou, né, orientado por Clementino, e disse: se esforce para lembrar, veja os fatos à sua frente. Ou seja, esse comando que a gente vê, que está lá no Livro dos Espíritos, né, a hierarquia espiritual, que diz que um espírito mais evoluído, ele tende um comando a menos evoluído. E quanto mais evoluído, ele não dá mais comando. Só quando muito necessário para o tratamento espiritual daquele que, vamos falar assim, está pronto para ser resgatado ou ajudado, né? Então ele só faz isso para poder ajudar, nunca para tirar o seu mérito, né? Para tirar disso um mérito para ele. Então, ele dá esse comando para o Libório e o Libório começa a relembrar, ou seja, ele começa
a orientar a sua energia para poder lembrar. Então ele busca lá no seu corpo mental a memória do que aconteceu. E quando ele busca, ele influi uma energia. E é essa energia que é capturada por esse aparelho. Olha que interessante. E aí ele começa a história. E o ectoplasma do grupo inteiro está sendo utilizado como massa, né? Para poder dar forma àquela tela. Isso, ele dá um suporte, exatamente. Isso, exatamente, é maravilhoso. E aí então, se espelha a memória do irmão lá, né? Do Libório. Exatamente, é auxiliado, né? É auxiliado. Eu acho que assim, o aparelho, ele recebe uma certa energia, né? Como por exemplo lá, sei lá, um 3G, um 4G, um 5G, cada um numa frequência, né? Uma frequência específica, mas auxiliada, né? Então os médiums, olha só, até mesmo aquele que está entregando a água, que não está nem conversando com o desencarnado e nem incorporando, né? Ele está fazendo a chamada sustentação, né? É chamado assim ainda, sustentação da reunião? Ainda é. Ainda é? Então tá, a Clarinha, antiga companheira, né? me faz lembrar com saudade. Então, olha que interessante. Então, se vê às vésperas do carnaval. Se eu não me engano, na cidade de Santos isso aconteceu, tá? Às vésperas do carnaval, no qual sua mãe lhe pede companheirismo para acalmar seu medo da morte que se aproxima. Ou seja, está muito velhinha, então ela começa vamos falar assim, a questionar e tentar chamar a atenção para ela, que ela já percebe a aproximação do desencarne. Mas Libório, no momento encarnado, avisa que vai sair por alguns minutos. Eu vou ali alguns minutinhos. Pega o dinheiro na gaveta, esse dinheiro era dela, da mãe dele, e se ausenta durante 3 dias dos festejos de carnaval. Né? Sua mãe é socorrida por estranhos, ou seja, teve algum momento lá ruim, né? Passou muito mal e foi socorrida. E nesse passar mal, ela teve uma amnésia. Ela esqueceu do filho. Olha só, o filho foi apagado da memória dela, né? E a partir daí ela aguardou a morte, não tendo mais expectativa. Olha só. Isso deve ter acontecido nos 2 primeiros dias que Libório sumiu. Então depois que ela foi auxiliada, tal, voltou para casa, eu não sei se foi a um posto de saúde, não fala isso na narrativa, né? Mas Libório chega em casa e encontra a mãe, né? E aí deve ter encontrado algumas pessoas lá estranhas que ele não conhecia, cuidando da mãe. Então assim que ele chegou, as pessoas foram embora. Ao ver a cena, Libório liga o gás para esquentar o chuveiro, naquela época era de gás, né? Liga o gás para esquentar o chuveiro, para esperar a água aquecer, senta para aguardar o aquecimento. De tão exausto, ele acaba adormecendo. Porém, o gás começa a sair sem parar. E ele é intoxicado e encontra o falecimento. Ou seja, vê-se o corpo, né, no lado espiritual. E chegando a ser recolhido, que o livro comenta, né, por um rabecão, e vê seu corpo ser levado. E aí ele chega até o hospital, desencarnado, como suicida. Ou seja, ligou o gás e se suicidou. Mas não. O cansaço que ele teve acabou fazendo dormir, o gás continuou ligado e ele acabou morrendo asfixiado, intoxicado. Tá?
Aí, Sara, no qual ele se ligava, era esta senhora, sua mãe, no qual ele era obsessor, no qual ele deveria ter os cuidados e não teve. Por isso que ele se ligou a ela. Só que ela já estava encarnada novamente. Então vamos ver. Desde a morte dele, do desencarne dele, da morte da mãe dele, já senhora, até o reencarne dela, e ele encontrando ela, quanto tempo será que passou? Olha só. Né? O pranto do desencarnado fez com que Clementino o desligara do médium e levado à organização de socorro próxima para auxiliar Libório agora num ambiente mais especializado, um pronto-socorro, né? Um hospital. André Luiz disse que aparelho era aquele e que cena era aquelas, né? Aí Aulus explica, né? Aulus não, Clementino, né? Explica, Clementino. É um condensador ectoplásmico que concentra forças projetadas pelos componentes da reunião. Olha lá. Olha a importância de cada um. Pelos componentes da reunião. Reproduzindo imagens do pensamento, a energia do pensamento, para auxiliar o doutrinador em sua análise, recebida por intuição e auxiliado também pelas energias magnéticas do plano espiritual. Olha que interessante, tá? Aí o Hilário, né, diz assim: as engrenagens devem ser maravilhosas, né, pensando na maquinaria do aparelho. E aí o Clementino continua. Nada disso. O desencarnado apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo como um espelho. Olha só. E André Luiz continua. Concluímos que para condensar forças é necessário colaboração de todos do grupo. E aí Clementino. Exato. As energias são fornecidas pelo conjunto dos encarnados em favor dos desencarnados. Por isso, Silva e Clementino necessitam trabalhar harmoniosamente, ou seja, médium e mentor espiritual. Exteriorizam-se sentimentos, exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalem a princípios envenenados nascidos das viciações. Perturbam grandemente os trabalhos, porquanto arrojam no condensador das sombras de seu veículo físico, prejudicando a eficiência da reunião. A perfeição da tela por parte da entidade necessita de luz e compreensão. Aí termina, né? Que eles comentam, né? Levantamos diferentes questões, mas o orientador pediu-nos silêncio e atenção. É um capítulo bem curtinho, né? Muito interessante. Então acaba aqui o capítulo 7. Muito interessante porque a conversa de Silva, orientado por Clementino, é uma aula de paciência, é uma aula de compreensão e uma tentativa de resgate, né? A gente vê durante os trabalhos, né, de desobsessão que algumas vezes a entidade pode voltar por alguns dias, né? Muitas podem ficar assim resistentes
por medo e comodismo. Porque tá fácil. Extrai a energia do obsidiado, né? Tem uma sensação, vamos falar assim, ilusória do vício, das drogas, da bebida, da sexolatria, né? Vamos falar assim, da briga, do ódio, do rancor, da vingança. Então, para eles estar mais tranquilos, assim, vamos dizer. Porém, tudo começa a ter um limite. Então, é uma tentativa de trazer para si. Então, com paciência, né? Eu lembro que eu escolhi uma vez, né? As palavras erradas no momento errado, meu Deus do céu. Parece que provocou a entidade, né? E assim, foi um fuzuê. Até que depois de muita oração, né? Muita oração, muita mesmo, depois de um tempo, se eu não me engano, 2 meses ou 1 mês e meio, se eu não me engano, né? Todo dia orando para aquela entidade, que ela possa ser entendido o que foi falado, que não foi da intenção que ela achou, né? Acho que não sei se a Clarinha lembra desse episódio. Você lembra, Clarinha? Do guardião que chegou na casa? Sim, lembro. Lembra, sim, né? Olha lá, lembro, Clarinha. sim. O carão, né? O carão que eu passei. Que eu vou contar meio por cima, né? A entidade chegou brava na casa, né? E provocando todo mundo, né? E falou, e eu, muito inexperiente, né? Ainda, querendo ajudar a todo custo. E a pessoa falou assim, por que a entidade? Eu vou fechar esta casa e não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, então nós estamos esperando. Mas não foi no sentido de provocar, mas eu ia continuar falando. Do tipo, nós estamos esperando para ajudar você. Ele não deixou eu terminar. A hora que eu falei, nós estamos esperando, ele falou, um médium orgulhoso. É isso que eu adoro. Nossa senhora. Aí começou a suar frio, né? Comecei a suar frio. Aí que começou, assim, eu fui buscar muita, assim, depois desse dia, eu fui buscar muita orientação, assim, eu comecei a mergulhar nos livros de obsessão, literalmente, né? Estudando o Guardião da Meia-Noite, né? Que é um livro maravilhoso. Eu fui buscar outros também, e nesse meio tempo, todos os dias, eu lembro, todos os dias que eu ia trabalhar logo pela manhã, eu fazia minhas orações, né, durante o trajeto, e eu pedia, né, tanto perdão quanto que ele entendesse a intenção da necessidade de ouvir e ser ouvido. Até que um tempo depois ele chegou na casa, ele incorporou de novo e mudou a conversa totalmente. Ele falou, não, eu não vou mais fechar essa casa. Essa casa aqui tem médiuns que se esforçam, mas ele nem olhava para mim. Acho que ele ficou um pouquinho, né? Um pouquinho magoado, coitado. Aí, e eu assim, né? Com maior medo, né? Maior medo. E aí ele falou assim, não, aqui tem médiuns que estão se esforçando com muito amor. Eu não só vou mudar de pensamento, como ficarão alguns guardiões fazendo guarda da casa. Olha só. Ou seja, entendeu a intenção. Fala, Giane. É porque que muitas vezes esses espíritos bem difíceis, assim, eles vêm para a reunião da obsessão, mas aí eles conhecem o médium, Eles começam a acompanhar. Aquela brechinha onde está, e fica esperando o momento certo. Esse momento certo chegando, aí desestrutura a reunião, desestrutura a casa, desestrutura tudo. Se os médios não estiverem ali, né, um pensamento firme, uma conduta, porque eles observam, principalmente esses que vão várias vezes em tratamento, que ficam em tratamento, né? Eles ficam nos observando. Aí eles sabem, tem ficha, né, Jane? Eles têm a ficha de todo mundo. E eles observam, aí vai dizer,
é a conversa dela, aquilo ali, aquele bonzinho ali, ele não é nada bonzinho, porque quando ele sai da reunião mediúnica, ele passa para a sala do centro, ele faz isso, isso e isso. Né? Porque eles ficam observando. E quando a gente tem uma conduta séria, que eles percebem que a gente está mudando, que a gente vai se melhorar, que é de A gente boa está se vontade, esforçando também. A gente está se esforçando. Aí vamos dizer, o negócio é por aí, vamos ajeitar também. Então, assim, Sim. é muito importante a gente ter sempre consciente desse lado. E assim, eu percebi muito, né? Não sei se a Clarinha na época percebeu, mas assim, acho que o negócio foi comigo, né? Não foi comigo, foi totalmente comigo, né? E eu senti a presença durante os dias, sabe? Sentia a presença dele. Ele fala assim, me acompanhava, então assim, dava aula o dia todo, aí fazia as orações, né? A forma com que tratava as coisas, então começou a conhecer meus pensamentos também, porque a gente acha que esconde os nossos pensamentos no mundo espiritual, não esconde. A gente flui o ectoplasma e simplesmente modela os nossos pensamentos ao nosso redor, né? Então, eles assim, nos veem de uma forma, como dizer, nua e crua. Ele nos vê, né? Sim, Nua e crua. sim. Que às vezes nem nós mesmos enxergamos. E eles enxergam. E sabem, e ficam só esperando o momento certo, a palavrinha exata, que aí, ó. Mas é bem assim, bem assim. Pode falar, tia Hebe. Mas a gente nunca deve ter medo, viu? O medo é uma emoção que faz com que a gente, como fala, que a gente seja mais ainda agressivo, assim, vítima. Não, eles vão puxar. Assediado. Então, é assediado, isso aí, Beto. Eles vão nos colocar em xeque com medo da gente, tá? Sim. Então, saber que aquela reunião está sendo bem orientada, que tem a espiritualidade, que todo mundo está ali sério, você fala, não tenha medo. E isso é muito importante. Não é desafiar, né? Mas você não ter medo, porque você precisa tratar de igual para igual, né? Não ter medo, porque o medo ele abala a estrutura, né? Mas assim, não tem medo, realmente. Mas a gente, assim, quando a gente faz inclusive, uma palavra fora de hora, uma bobagem, que eles pegam a gente naquilo ali, a gente fica, mesmo, eu sou falha, eu sou humana, mas eu estou melhorando, eu estou, né, progredindo, eu estou me controlando para não fazer mais isso de errado, de mudar, de ser uma pessoa melhor, né? Afinal de contas, eu também erro, eu também sou humano, também sou pecador, que às vezes ele já aconteceu assim, você peca muito, agora quer me julgar, às vezes eu já em reunião já com isso, né? Meu irmão, mas eu estou no caminho, eu vou me melhorando aos poucos. O processo da gente é um processo evolutivo, de crescimento, e a gente vai seguindo o modelo guia, que é Jesus, até que a gente vai chegar onde Deus quer, que é sermos anjos. Um dia seremos espíritos cristãos. Embora que está longezinho ainda, mas chega. A gente chega, e tem eternidade ainda, né? Oi, Clarinha, pode falar. A Hebe tocou numa coisa muito importante, que é o conhecimento que eles têm sobre cada médium. Porque eles não vão chegar assim, eles vão estudar. Como nós estudamos o mundo espiritual, eles também. E eles têm a nossa ficha, é isso mesmo. Eles têm lá, onde eu pego esse aqui? Esse aqui é orgulhoso. Onde eu pego esse aqui? Esse aqui, olha, ele não faz caridade, mas de jeito nenhum. E aí eles nos pegam. Porque eles são muito... E tem um porém, viu? São muito organizados e inteligentes. Os chefes são inteligentíssimos. Mas sabe que assim, ó, num livro, eu já até li, eu não me recordo, acho que é Libertação, se eu não me engano, tem uma passagem lá que o palestrante Nazareno Feitosa, ele comenta, e o Haroldo Dutra também comenta, que é outro palestrante também, né? Eles são aqueles divulgadores mais famosos, tal, né, da doutrina. Então eles falam assim, nessa passagem desse livro aqui, tem uma aula de espiritismo dado por um obsessor. Uma aula.
que é assim, eles perguntam, né, vai André Luiz e o seu orientador, perguntam, né, para o obsessor, como que você faz, o que você faz para mudar o pensamento do obsidiado? Simplesmente fala assim, nada. A gente joga gasolina na fogueira, só isso. Pega a fraqueza dele e insufla a fraqueza. Só isso. Insufla a fraqueza. Então ele começa a perceber o nosso comportamento. Qual é a nossa maior fraqueza? Ele começa, né, jogar. E jogar. E jogar aos pouquinhos. Já você está muito naquilo. E aquilo que abala a sua estrutura. Porque aquela sua fraqueza é o que veio para que você modifique em fortaleza. Mas é custas do nosso trabalho. Entende? Eu acho que a essa altura do campeonato, todos nós, né, não por causa do estudo, mas por causa da vivência, a gente sabe a nossa fraqueza. Cada um de nós. Né? E eles pegam lá. É lá. E não tem conversa. Se não pega ali, ele pega de uma outra parte que vai chegar lá também. Entende? É brincadeira. Complicado. Bom, e aí, mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade para contar algumas coisas. Flávio, sobre... Oi, pode falar. Eu não sei se é nesse mesmo livro que você comentou, né? Eu vi em algum lugar que eles também fazem curso de obsessão, né? Sim. Para se preparar, né? Tem. Eu lembro que, assim, eu não sei se era esse, eu acho que o livro é Libertação. Que assim, ó, tinha um grupo de médiuns que se revezava na mulher para fazer a cabeça dela pirar, a sair de si. Se revezavam em turnos para não parar a obsessão da mente dela. Eram obsessores, né, que eles colocavam até ovoides, né? Isso, ovoides. Cabo de guarda. Isso, exatamente. E aí, como que o André Luiz e o orientador fizeram para esse obsessor que tinha uma capacidade de magnetizar muito grande? Eles descobriram o porquê que ele estava ali. Não tinha nada com o obsediado. Não tinha nada. Ele estava lá criando um favor, porque, não sei o que, acho que, se eu não me engano, ele faleceu. Aí parece que o filho foi preso injustamente, morreu na prisão, e a filha aconteceu umas outras coisas. Então ele ficou revoltado e queria pegar essas pessoas que estavam fazendo isso. E aí ele se deixou fazendo um acordo com outros obsessores para ter essa ajuda. Ele era assalariado, é isso? Eu não lembro muito bem. Ele estava ali para trocar trabalho, para trocar favores. Olha só. Então, quando o André Luiz e o orientador auxiliaram a mulher e o filho, aí ele mudou. Ele largou o serviço. Aí acabou com o serviço mesmo. Aí o superior lá que ficou sabendo, aí eu não vou contar o resto, porque aí é o final do livro. É bom esse livro, hein? Bom, esse é bom. E surpreendente, porque assim, quando eu estava terminando de ler os capítulos lá, eu fiquei muito surpreso. Fiquei tão surpreso que eu coloquei isso em palestra. Você deve utilizar, né, Clauber, essa tela fluídica eu uso muito, né? Sim. A gente pega fluido de todo mundo, faz a tela fluídica, inclusive para a pessoa se ver na tela, o espírito se vê. Porque muitas vezes ele acha que ele é injustiçado, e ele não está injustiçado, ele não vê o que realmente aconteceu. Por isso que ele precisa da tela. E aquilo vai espelhar a própria realidade dele. Né? Sim. Aquela tela que, vamos dizer assim, até o passado, às vezes a gente já pede para abrir essa dama grande. Sim. Para que ele possa estar percebendo que ele não é vítima, né? E que ele também já foi algoz e que ele não pode cobrar dos outros uma coisa que ele fez. Então, exato. Isso é muito importante. E a gente se coloca no mesmo patamar que ele, sabe?
que nem você falou, a Jane falou também, a gente sabe que nós somos imperfeitos, a gente sabe que a gente ainda tem que aprender muita coisa, né? E a gente está ali como irmão, dando um toque. Então, ele não fica bravo, não achar que a gente é perfeito. Né? Sim. É muito bacana isso, é lição de vida, viu? Ó, eu vou contar o último. Ai, desculpa. Ô, Giane, eu só vou comentar assim, a gente tem acho que 6 minutos, tá? Rápido. E não achar que a gente é melhor do que ele. Sim. Isso é o fundamental. Isso é o fundamental. Só vou contar rapidinho pra gente poder fazer o encerramento. É que uma vez a gente atendeu, eu acho que foi mais em particular, né? No caso, acho que a Clarinha não vai lembrar. Tava eu, a Deise, né, que já desencarnou, e uma médium, e não era Clara, era uma outra médium. E falava assim, aquela mulher tá com meu marido agora. E eu fui intuído a falar o seguinte, calma, lembra que nada é por acaso, então recorda a memória, olha só, veio isso, recorda a memória que você vai se lembrar do porquê. E ela lembrou. Em vida passada ela fez de tudo para ficar com o que era marido dela, então ela faleceu para poder com que os dois se unissem novamente. Olha só. Olha que interessante, né? Bom, pessoal, eu não vou me alongar demais, porque eu tô com medo do meeting jogar a gente para fora, né? Despejar a gente da reunião, né? Então, assim, vamos fazer a oração final? A gente tem mais ou menos aí 51 minutos de reunião, foi bem legal, tá? Mas assim, depois que eu liguei a gravação. Então pro meetings deve estar quase estourando aí uns 3 minutinhos pra gente terminar. Pode falar, Hebe, tá com o microfone desligado. 5 minutos eu acho que falta. 5 minutinhos? 5 ou 4. Tá. Alguém quer fazer oração de encerramento, por gentileza? Eu vou ligar aqui a música. Isso. Alguém faz? Alguém quer fazer? Não? Ninguém? Giane quer fazer hoje? Giane quer fazer hoje? Então tá bom, vou baixar. Pode ser. Então tá, obrigado. Tá. Eu que agradeço. Vamos elevar o nosso pensamento, sintonizar com essa vibração de amor, paz, que nos une nesse momento. E vamos com os corações cheios de alegria, dar-nos graça. Só agradecer. Agradecer a esse mestre divino que tanto nos ama e que tanto nos concede na nossa existência. Agradecer a esse Deus, Pai eterno de amor, que nos criou e que só deseja que nós um dia cheguemos até Ele. Agradecer por todos os estudos que nós, por cada aprendizado que nós temos nesses estudos. E que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós, cada família que nos representada. E em nossos lares, nas nossas companhias espirituais, os irmãos que nos acompanham, para nos enviar, que eles possam perceber que cada um de nós tenta, da melhor forma possível, ser uma pessoa melhor. E que esse melhorzinho possa fazer com que esses irmãos também se melhorem. E essa possa ser nossa contribuição. Cada um deles possa encontrar a paz, possa encontrar aquilo que tanto almeja. E que nós possamos nos abençoar e desenvolver hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Pessoal, muito obrigado. Então, próxima semana, capítulo 8. Tá bom?